Olá pessoal, então vamos para a parte 7 desse nosso topo mega fofurento. Bora lá? Então pessoal, aqui nós já estamos aí com a nossa fofurinha praticamente pronta. O cabelinho dela já no ideal aqui, na forma ideal, já prontinha, ela já está sequinha, em pé, bem resistente, e esse cabelo fashion totalmente pronto. Olha só que chamego, demandou bastante tempo, mas valeu muito a pena para poder ver o resultado de como ele ficou. Nossa, eu fiquei apaixonada. Agora nós vamos colocar essa fofurinha na base e montar ela para já ir para nossa parte final. Aqui eu peguei uma base acrílica de 11 centímetros por 5 de comprimento, 11 de largura por 5 de comprimento, o nosso número que já está pronto, bem sequinho, e também duas bases aqui de biscuit prontinhas, sequinhas também, para que a gente possa montar. E a nossa vela já tá aqui no jeito, com o lugar de colocar o pavio e tudo, e agora nós vamos fazer essa parte final aqui, que é a montagem da nossa fofurinha. Eu sempre utilizo geralmente 2, 3 bases, dependendo da altura do topo. Para esse aqui, que é um modelinho que eu tenho aqui no ateliê, a altura que ele fica é esse aqui com 2 bases. Nesse caso aqui eu vou pegar aqui um arame galvanizado e vou passar na vela. No caso aqui eu vou aquecer esse arame e vou fincar um pedacinho dele na vela para poder manter essa vela o mais retinha possível e segura, tá bom? Eu sempre utilizo arame galvanizado. Você pode ver a numeração que você prefere aí. Eu não me lembro de cabeça qual que é esse, mas se eu não me engano é 14 ou 16. Porque ver a etiqueta eu compro ele sempre no quilo. Só que aí quando eu tirei a etiqueta eu não me lembro de cabeça qual que é esse. Mas ele é o número 14 ou 16. Mas se eu não me engano, ele é o 16. Aí aqui eu aqueci a pontinha dele, vou colocar no fundo aqui do número e vou ir agregando aqui para poder chegar até um certo espaço que eu acho que está suficiente. Nesse caso aqui, esse número 1 já estava totalmente seco. Eu tenho peças a pré-pronta entrega. Então eu não furo todas, porque eu não sei qual vai ser a posição que eu vou deixar elas furadas depois. Então esses modelinhos aqui geralmente não ficam furadas. Eu não deixo elas furadas secas não, porque varia muito a posição que eu vou utilizar e não faz sentido eu deixar elas já com o furo. Porque depende de onde eu vou pôr na base e tudo, então não é legal. E aqui eu já deixei, já cortei um pedacinho, o suficiente, porque o número já tá bem seco, né? Agora nós vamos colocar, forrar a base de biscuit. Aqui no ateliê, todas as minhas peças são forradas com a base forrada. Eu não gosto de colocar, somente colar o biscuit em cima da base acrílica, porque como essa aqui é transparente, eu acho que fica feio. Eu não gosto do acabamento embaixo. Então, independente do valor da vela, eu cubro todas as bases. Aqui no ateliê, todas as bases são cobertas. Quando a cliente me manda algum modelo que não tem a base coberta, forrada, eu sempre falo que a minha vai assim. Por que que eu defini isso? Porque o acabamento de baixo fica muito feio. A gente faz a estrutura, né, pra vela poder ficar bem presinha e tudo. Então, tudo que a gente faz em cima fica aparecendo embaixo. Ah, mas o cliente não vai ver. Vai ver sim. As pessoas viram a base, olha por baixo, as pessoas olham de cima e embaixo as peças. Então, é uma coisa que eu escolhi para o meu ateliê. Aí fica a seu critério, né? Caso você prefira colar a sua sem forrar, tudo bem também. Tem muitas pessoas que fazem assim. Eu particularmente não gosto. Então, por isso que a minha está sempre forrada. Mas aí você pode fazer sem forrar também, não tem problema não. Eu vou te mostrar a forma que eu faço aqui, que é o jeito que eu sempre saio do ateliê. Então, por isso que vocês, acho que quase nunca vão ver uma base aqui sem estar forrada. Aqui eu peguei mais um pedaço de uma base de biscuit também e medi para poder colocar a boneca. Aquelas outras duas lá são para colocar a vela, que é o número 1. E agora eu peguei um para colocar a boneca. E eu vou furar ela na mesma altura, na mesma medida que tá o pezinho da nossa bailarina. Aí aqui eu já vi mais ou menos que essa aqui cabe. Fiz a medida para caber o espaçamento aqui entre as perninhas. E eu vou furar essa base do jeito que tá o pezinho da Laís também. Aqui eu sempre gosto de colocar uma etiquetinha na minha base. Então
eu passo aqui a parte da forragem aqui do biscuit, essa camada de biscuit na base, e sempre deixo também o meu contato, que é esse quadradinho, esse retangular, esse retangulinho branco que tá aí no vídeo, que é sempre com o meu contato, para que quem vai receber a vela tenha acesso a mim, porque na maioria das vezes são presentes, ou mesmo que é para uma cliente, mas elas podem perder o telefone e tudo, então fica sempre salvo lá. Então eu sempre coloco aqui eu utilizei cola lantejoula, que é a cola que eu uso para poder colar a base, que é a que eu encontrei de dica que fica o mais firme possível, que é a que nunca soltou. Antes eu usava um pouco da instantânea, porém ela deixa esbranquiçado geralmente, e não fica o acabamento muito bonito, e não tava segurando sozinho, não tava segurando o suficiente. Agora essa daqui eu nunca tive problema com ela não, essa aqui eu já gosto bastante. Ela já é uma cola que deixa a base bem presa. E eu uso só ela, espalho bem com o dedo mesmo. E aqui eu vou fechando as laterais para que a nossa base seque e fique bem firme em tudo. Essa forma de colocar a base assim, forrada, foi uma coisa que eu escolhi ao longo do tempo, porque por questão de acabamento mesmo e tudo, mas você não precisa fazer nesse caso aqui, caso você não tenha hábito e não queira. Fica aí a sua escolha mesmo, tá bom? Aqui eu vou sempre apertando ela aqui por baixo para que ela vá firmando e não solte, para depois a gente fazer o acabamento dessa parte de baixo. Aqui nas laterais também, sempre apalpando e apertando para ela poder unir bem a base, porque esse pedaço aqui depois de baixo nós vamos retirar, e assim vai ficando a nossa base fofurenta. Eu gosto muito de cobrir base, apesar que eu não gosto da parte de espalhar a cola, que eu tenho um pouquinho de gastura. Mas o ideal é espalhar com o dedo mesmo, para poder ficar bem uniforme. Aqui eu fiz uma texturinha na lateral da base, em toda ela. E aqui deu uma bolinha de ar, tá vendo? Geralmente na onde a gente coloca o papel dá isso daqui. Aí eu fiz ali um furinho para poder tirar esse ar à medida que eu for apertando a base. E aí fica tudo certo. Aqui eu fiz uma texturinha bem simples, bem singela nela mesmo, somente com a escovinha. E aqui eu vou colocar num papel, porque como eu vou apertar a parte de cima dela toda, para não grudar na minha mesa. Então eu deixo no papel, que depois que esse biscoito estiver totalmente seco, eu arranco o papel, jogo fora e corto o excesso da base embaixo. Então aqui eu coloco sempre aqui num papel a parte de baixo para me orientar da posição certinha e para poder montar a peça, porque como a parte de baixo tá molhada, se você pressionar ela fazendo os acabamentos, tanto aqui dessa textura que eu fiz, tanto da parte que eu for colar a boneca, colar a vela, aí ela vai agarrar embaixo e não é vantagem pra mim. Eu sempre coloco as bases de biscuit nesse momento aqui, para que elas fiquem bem presas, porque o biscuit tá úmido, certo? O biscuit da parte da forragem aqui da base, e aí é onde eu dou uma segurança melhor para minha peça, para ela ficar o mais firme possível. Aqui eu vou medir mais ou menos aonde que vai ficar a posição da boneca e da vela, sempre olhando nessa hora de montar, a gente tem que observar bem antes de fazer, para depois não arrepender e não ficar feio, né? E aqui eu já, como eu falei com vocês, eu vou marcar aqui o fundinho da base para poder furar ela no local ideal, que é onde estão essas pernocas fofurentas da nossa bonequinha. Aqui eu estava raciocinando mais ou menos como que ia ficar melhor. E para eu poder ver mais ou menos a questão da distância também, onde eu colocaria a vela. Porque dependendo da peça, quando você for fazer, tem a posição do bracinho, da roupinha, para não ficar desordenado. Ali eu marquei mais ou menos a posição do pezinho na base, não que ele vai ficar assim, porque eu sempre coloco na base, mas só para eu poder ter uma orientação da onde que eu ia colocar aqui o número. Então eu vou começar colocando a parte de baixo da primeira base. Aqui eu passo cola PVA extra branca nela. A base já está totalmente seca, essa parte aqui não pode estar molhada, porque senão depois, à medida que ela for secando, ela pode envergar e não fica com um acabamento bom. Então essa parte aqui tem que estar totalmente seca. E aqui eu vou anexar ela na base e depois fazer a mesma coisa com a de cima. A de cima também eu vou passar cola
Você vê que eu passei aqui um pedacinho de massa entre uma base e outra, para ela aderir melhor. Vou passar cola também nela toda. E depois eu vou colocar ela aqui em cima da outra. Um pedacinho de massa ali, mais pra aderir melhor. Pra ela firmar melhor e não ficar aqui balançando enquanto eu manuseio a peça. Vou guardar essa massa aqui, pra ela não ressecar, que é o excesso da base. E aqui eu vou medir o número 1. Aí aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz há pouco. Aquecer a ponta do arame para poder colocar ele aqui na base. Aqui, como ele já ficou no lugar certinho, já aqueci, já inseri ele aqui na base. Lembrando que aqui estão as duas bases, né? Aqui eu já vou verificar mais ou menos como que vai ficar o nome. Não passei a parte do nome aqui da produção pra vocês, que eu acabei fazendo ela aqui, depois esqueci de gravar. Mas o nome já estava pronto, né? Se fosse... O dia que eu fiz a vela, eu já fiz o nome. O dia que eu teria feito a vela, eu teria feito o nome. Como essa vela já estava pronta, eu fiz no início aqui. E aqui ela já está totalmente seca, a parte do nome, tá bom? E aqui eu vou olhando mais ou menos aonde que está a questão da posição. O nome nesse momento aqui já tem que estar totalmente seco, para ele não envergar quando você for colar, tá bom? Porque o biscuit é muito forte, então se você fizer ele mole aqui, ele vai envergando, vai mudando de posição e o seu topo vai ficar vai ficar danificado aí na parte da montagem, tá bom? Então nesse pedacinho aqui ele já tem que estar totalmente seco. Aí geralmente eu faço junto com o número, mas como o número já estava pronto aqui, eu fiz no primeiro dia que eu fiz o corpinho da boneca, tá bom? Então aqui ele já tá totalmente seco. Aqui eu fiz o mesmo processo com a base. Eu coloquei a base, passei cola PVA extra branca PVA na base e anexei ela aqui na base acrílica. Aqui ela já tá bem pregadinha, porque a massa de biscuit da base acrílica também tá bem úmida. Então ela vai aderir bem. Aqui eu tirei o excesso da onde eu furei a vela, porque sempre fica um pedacinho, né, da onde o biscuit amolece. Tirei aquele excesso ali para não deixar a vela alta. E agora eu vou passar aqui cola branca na haste e também um pouco de cola instantânea nesse buraquinho. Então aqui eu sempre colo com cola instantânea e com cola branca, tá bom? PVA extra, que é cola para biscuit. E aqui eu vou inserir o número no lugar e vou pressionar ele um pouquinho, deixar ele ali um pouquinho, porque como ele tá com a cola instantânea, ele rapidinho ele já endurece e já fica no lugar. Eu sempre deixo depois escorado em algum lugar para secar totalmente, não deixo ele assim solto não, porque ele vai entortando aos poucos, né? Mesmo que tá com cola instantânea, é sempre bom a gente reforçar e deixar secando ali por algumas horas. E aqui eu vou fazer a parte do nome. Colei um pedaço de massa, passei cola, coloquei um pedacinho de massa e agora eu vou passar cola no nome também para aderir. Então você passa cola na base, põe um pedacinho de massa e aí você passa cola de novo no número ou na massinha ali também para poder fixar melhor. E assim está ficando o nosso topinho fofurento da Laís. Agora eu vou fazer a parte aqui do acabamento do pezinho dela. Essa parte aqui o número já está aí molinho ainda, né? Na parte da colagem aqui da montagem. Então é sempre ajeitando, se ele for envergando você vai acompanhando aí. E depois lembrar de colocar, encostar em alguma coisa para a estrutura dele ficar bem firme, tá bom? Eu sempre faço um acabamento aqui, passo um pouquinho de cola ali, ou se a massa estiver muito úmida, eu faço algumas bolotinhas aqui para dar acabamento mesmo na peça e também reforçar a estrutura do número, tá bom? Sempre faço essas bolinhas aqui. E aqui eu faço um furinho no meio, tá vendo? Que isso aqui vai unindo o número à base. Eu faço na frente e atrás. Algumas peças não compete muito fazer esse acabamento aqui, mas aí eu faço de outra forma. Mas sempre que eu posso, eu reforço o máximo esse número para que ele não descole e ele também fique bem firme, não entorte e acaba fazendo um detalhe a mais na peça que fica muito fofinho
É uma maneira que eu utilizo aqui no meu ateliê em todas as minhas peças de vela com número, tá bom? Isso é opcional também, mas eu sinto que dá um reforço maior na segurança da peça. Aqui eu vou... Já tá pronto ali basicamente número 1. E agora nós vamos cuidar da nossa bailarina. O que tá faltando aqui, simplesmente antes de colar a bailarina na base, é o sapatinho. Eu ainda não tinha feito a parte do pezinho, porque eu justamente estava esperando ela estar totalmente seca. E também pra gente poder já aproveitar a aderência aqui da base do pé, para poder colar ele no lugar. Aqui eu peguei 2 pedacinhos de massa, fiz 2 bolinhas, mais ou menos aqui parecidas, e vou colocar aqui no pezinho. Aqui eu já chanfrei ela aqui na parte do pezinho, vou cortar o excesso ali no fundo e vou modelando essa parte do sapatinho. Aqui vai ser um sapatinho simples mesmo, de modelinho aqui da bailarina. E como ela está com a perninha aberta e o pezinho para baixo, ela não tem aquela curvatura da bailarinazinha não, tá bom? Esse modelinho aqui, ela está com a perninha abertinha mesmo. E aqui eu vou cortar os excessos. Eu ia fazer esse sapatinho bem gordinho, depois eu fui desistir nesse pedaço aqui. E aí eu fui tirando os excessos aqui, modelando essa parte. Um modelinho bem mais simples. Ali pra você ver que cobriu o ferrinho, o tamanho que tava mais curtinho. E ali vai dar uma base melhor na hora que eu for fincar o ferro na base de biscuit. Aí aqui é sempre ajeitando e medindo mais ou menos, pra gente ver como que vai ficar ali. E eu vou fazer a mesma coisa no outro pezinho. Eu tô achatando ele aqui um pouquinho. Achei que ele ficou bem gordinho. Fazendo a parte aqui do calcanhar. Esse modelinho aqui de topo é um modelinho de sapatinho bem simples, tá bom? Porque o modelinho de topo não compete a um sapatinho muito trabalhado. Mas de qualquer modo, sempre fazendo o mais fofinho possível, né? Que eu já vou fazendo ele com esse detalhe dessa curvinha. É aquele sapatinho de lacinho mesmo, né? De fitas, né? Das bailarinas. É um modelinho bem comum e simples de se fazer. Aqui eu vou sempre ajeitando. Essa minha massinha tá um pouco... tá macia, mas ela tá um pouquinho mais durinha, assim, mais ressecada, né? Não é dura. Ela tá mais ressecada de uma forma que dá pra manusear melhor. Ela não está molenga aqui, porque se eu fosse uma massa muito molenga aqui, ficaria bem ruim de trabalhar nesse momento. Então, nesse momento aqui, ela tá uma massa mais resistente, tá bom? Quando eu falo ressecada, não é que ela tá seca aqui ao ar livre, não. Ela tá melhor de manusear, mais firme, né? Não é ressecada, ela tá mais firme. E tem uma parte, alguns que fica muito molinha nesse momento aqui, acaba atrapalhando, porque eu preciso que ela fique um pouquinho mais firme para ir aderindo ao formato que eu quero, e dá para eu poder apertar ela ali na mesa sem que ela danifique muito o formato da parte de cima, tá bom? Aqui vai ajeitando. Você vê que todo o tempo eu modelei ele somente com o dedo, nem usei o pincel aqui nessa parte, porque é um modelinho bem simples mesmo. Aqui eu vou dar uma apertadinha, para dar um detalhe aqui da divisão do pé, com o cabo do pincel ali. Ela ficou tão fofinha, gente. Eu fiquei simplesmente apaixonado com esse cabelo. Me deu muito trabalho. Demandou muito tempo, mas ficou muito fofo esse cabelinho. Eu sempre deixo o arame pra fora pra poder furar ele na base. Mas nesse modelinho aqui, eu estava cortando a parte mais rente desse arame, porque eu não fiz ele pra fincar ali na base, porque pelo formatinho do pé, o arame ia ficar aparecendo.
na onde ele ficou fincado aqui. Então, não foi o formato que dava para poder fincar esse arame direto, mas geralmente é isso que eu faço. Só que aonde onde eu retirei ele aqui, ele ia ficar aparecendo ali na base. E eu achei o acabamento feio, não gostei. Então eu tirei a pontinha dele e deixei o sapatinho tampando toda a parte aqui do arame. Mas em todos os outros topos que eu faço aqui, eu deixo um arame para baixo e eu finco ele na base, que é a forma que eu encontrei deles ficarem o mais firme possível. Aqui eu vou fazer o brinquinho dela, uma pontinha, né? Eu vou deixar esse sapatinho dar uma ressecada para poder pegar uma firmeza melhor e eu poder manusear ele depois para poder colocar ele na base. Geralmente aqui eu faço diferente, mas nesse caso aqui, como eu percebi ali que deu essa diferencinha no arame, eu não vou colocar ele aqui porque vai amassar o sapatinho. Então, eu vou fazer primeiro a parte do acabamento e no próximo vídeo nós vamos colocar essa boneca em pé. Aqui eu estou observando para ver como é que tá a questão do sapatinho ali, que deu essa leve diferença aí do arame galvanizado. Não ficou do jeito que eu gosto que fique. E aí eu vou finalizar aqui passando um pouquinho de cola na orelhinha para poder colocar os brinquinhos dela, porque a Laís usa brinco. Aí eu vou pegar um pedacinho mínimo de massa rosa na cor da saia para poder fazer as bolinhas aqui para colocar na orelhinha dela. De brinquinho, geralmente eu uso strass, eu uso pérola. Aí quando é modelo muito mais simples assim, eu uso a própria massa mesmo para ficar da cor da roupinha, se eu não tiver pedraria naquele tom. E aqui eu quis fazer porque depois eu ia passar um brilhozinho e fica bem delicado, e como o cabelinho é curto, para ficar com um acabamento melhor, né? Porque a massa adere melhor ao biscuit do que eu colar aqui uma pedrinha com uma cola a mais e correr o risco dessa pedrinha soltar. Então, porque quando é com cabelo maior, eu firmo no cabelinho e fica melhor. Uma outra oportunidade que eu tiver, eu mostro pra vocês. Mas aqui eu preferi colocar com a massa de biscuit mesmo. Aqui eu tô passando um pouquinho de água ao redor dela. E no próximo vídeo nós vamos dar acabamento nessa peça fofurenta. Já ir aí pra fase final, fazer o sapatinho, terminar o sapatinho da nossa bailarina linda e colocar ela aqui literalmente de pé nessa base mega fofurenta. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo aí e ative o sininho para você receber o meu próximo vídeo de primeira mão. Espero que você esteja gostando dessa fofurice toda. Estamos indo para a reta final, eu estou apaixonada e logo logo nós vamos ver essa lindeza pronta. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!